Mirjana em Medjugorje, do chamado urgente da Virgem Maria. Saudações. Queridos católicos. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Oramos para que você esteja vivenciando um dia abençoado em Cristo. Obrigado por se juntar a nós para o vídeo de hoje. Se você achar a mensagem inspiradora, certifique-se de se inscrever para se manter atualizado com as últimas revelações e percepções. Convidamos você a ouvir até o final e refletir sobre este poderoso chamado à ação. Em um mundo cada vez mais cheio de incertezas, onde enfrentamos provações espirituais e físicas, a Virgem Maria transmitiu uma mensagem que nos chama a nos preparar, não apenas para os desafios do mundo, mas para as batalhas espirituais que estão por vir. Esta mensagem é cheia de amor, urgência e compaixão divina, e serve como um farol de esperança e orientação, oferecendo-nos a força de que precisamos para suportar as tribulações que estão por vir. É mais do que um aviso, é um guia claro. Um roteiro para os fiéis permanecerem unidos, focados e espiritualmente vigilantes. A mensagem da Virgem Maria é de prontidão espiritual e ela chama a cada um de nós para fortalecer nossa vida de oração, particularmente através do Rosário, e para colocar nossa total confiança na proteção de Deus. Esta não é meramente uma mensagem passiva, mas um convite para nos envolvermos ativamente em nossa fé, permanecermos juntos em unidade e nos prepararmos espiritualmente para as provações que virão. Juntos, podemos superar esses desafios abraçando a orientação divina e confiando na providência de Deus. Maria nos alcança como uma mãe amorosa, profundamente preocupada com seus filhos. Suas palavras são ternas, mas cheias de urgência. Enquanto ela nos guia em tempos difíceis, ela não é uma figura distante, mas uma presença constante e atenciosa, cuidando de nós e nos incentivando a retornar à oração. É através do aprofundamento de nosso relacionamento com Deus que encontraremos a paz, a resiliência e a força necessárias para enfrentar o futuro. Maria nos chama para permanecermos próximos de seu coração, para buscar refúgio em seu abraço maternal e para colocar toda a nossa confiança no Senhor, especialmente à medida que o mundo fica mais escuro. A Virgem Maria também nos lembra das revelações poderosas que ocorreram em lugares como Medjugorje e Fátima, onde advertências e profecias divinas continuam a se desenrolar. Essas mensagens carregam um profundo senso de urgência, nos incitando a preparar nossas almas para as provações que estão por vir. Em Fátima, Maria alertou sobre conflitos globais, a perseguição à Igreja, a ascensão do ateísmo e a disseminação da imoralidade. Estamos testemunhando essas profecias se desenrolando diante de nossos olhos. E a necessidade de preparação espiritual nunca foi tão grande. Da mesma forma, em Medjugorje, Maria continua a nos chamar para conversão, oração e penitência, preparando-nos para as provações espirituais sem precedentes que estão por vir. Essas mensagens divinas não têm a intenção de incutir medo, mas de nos despertar para a realidade da batalha espiritual em que estamos. Somos chamados a reconhecer os tempos em que vivemos e entender que a oração e o arrependimento são nossas maiores armas contra as forças do mal que ameaçam nos afastar de Deus. Maria nos exorta a responder agora, antes que seja tarde demais. Há um senso de urgência, um convite para abrir nossos corações ao chamado de Deus e nos prepararmos ativamente espiritualmente para os dias que virão. Um tema central na mensagem de Maria é a necessidade de uma preparação espiritual profunda. Ela nos exorta a nos armarmos com a oração, particularmente por meio do Rosário, e a participar ativamente da Eucaristia. Essas práticas sagradas não são apenas rituais, mas escudos que nos protegerão dos perigos e tentações espirituais que se intensificarão nos tempos que virão. Ao fortalecer nosso relacionamento com Deus por meio dessas práticas, seremos capazes de resistir às tempestades que ameaçam engolir o mundo. À medida que a Virgem Maria continua a falar ao mundo, sua mensagem permanece firme e prepare-se espiritualmente. O tempo para conversão, penitência e oração é agora.
A fé que nutrimos hoje será a base para as provações de amanhã. Em momentos de luta, será nossa vida de oração, nossa devoção ao rosário e nossa participação na Eucaristia que nos sustentarão. Não desperdicemos esse tempo, mas respondamos com a urgência e devoção que Maria pede. Devemos estar vigilantes, pois os dias que virão são incertos. Mas na oração e na unidade encontraremos força. Nós o encorajamos a levar esta mensagem a sério. Passe algum tempo em oração, particularmente no rosário, e comprometa-se com um relacionamento mais profundo com Deus. Prepare-se espiritualmente, pois os dias que virão são críticos. Ao nos reunirmos como uma comunidade de fé, podemos enfrentar os desafios com esperança inabalável, sabendo que, por meio da intercessão de Maria e da orientação do Espírito Santo, encontraremos proteção e paz. Obrigado por se juntar a nós hoje. Que esta mensagem o inspire a aprofundar sua fé e confiança na providência divina de Deus. Por favor, deixe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para se manter atualizado sobre mais insights e orientações espirituais. Vamos caminhar juntos nesta jornada de fé, preparados para o que estiver por vir e guiados pela mão amorosa da Virgem Maria. Proteção espiritual por meio da oração e da unidade, o chamado de Maria aos fiéis. Em um mundo onde a escuridão espiritual ameaça cada vez mais nos engolir, a Virgem Maria nos deu um chamado profundo e urgente para nos prepararmos. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. As forças do mal estão trabalhando, buscando distrair e enganar. Mas por meio da oração, particularmente o rosário, recebemos uma ferramenta poderosa para proteger nossas almas. Maria nos encoraja a rezar o rosário diariamente, lembrando-nos de que cada oração é um escudo que dissipa a escuridão, trazendo graça e proteção divina para aqueles que se aproximam dela com fé. O rosário não é apenas uma série de orações, é uma meditação sobre a vida de Jesus e Maria, ajudando-nos a nos aproximar de Deus enquanto fortalecemos nossos corações contra a tentação e o mal. Ao nos comprometermos com o rosário, não estamos apenas orando Maria, mas também nos aproximando do divino, ganhando força e clareza para enfrentar as provações da vida. Esta arma espiritual é particularmente importante nestes tempos, à medida que o mundo se torna mais escuro e caótico. É em nossa devoção ao rosário que podemos encontrar refúgio, força e orientação. Igualmente importante é a Eucaristia, que Maria nos chama para receber regularmente. A Eucaristia é a fonte de nutrição espiritual, é o corpo e o sangue de Cristo, unindo-nos a Ele e nos capacitando a suportar as provações que estão por vir. Na Eucaristia, encontramos a graça de permanecer fortes, de sermos nutridos espiritualmente e de trilhar o caminho da retidão. É por meio deste sacramento sagrado que somos espiritualmente preparados para as batalhas que enfrentaremos e, ao receber a Eucaristia, nos aproximamos do coração de Cristo, ganhando força para suportar. No entanto, ao lado dessas práticas espirituais vitais, Maria também oferece um aviso sobre os perigos do pecado, particularmente pecados como luxúria, ganância e a decadência espiritual que está infectando a humanidade. Em suas mensagens, ela adverte contra as forças destrutivas da tentação, alertando que o inimigo está trabalhando incansavelmente para atrair almas ao pecado com falsas promessas de prazer e satisfação fugazes. Luxúria, ganância e um crescente desinteresse em vocações religiosas estão consumindo a humanidade, afastando muitos do caminho da salvação. Luxúria, Maria adverte, é um dos pecados mais destrutivos porque destrói a pureza e distorce a sacralidade dos relacionamentos humanos. Em um mundo onde a sensualidade é frequentemente glorificada, Maria nos exorta a resistir a essas tentações e a buscar a pureza do coração e da mente, a verdadeira alegria. Ela nos lembra, é encontrada em honrar os mandamentos de Deus e viver uma vida de virtude, não nos prazeres fugazes que o pecado oferece.
A ganância é outro pecado que ameaça nos afastar da graça de Deus. Em uma sociedade obcecada por riqueza material e sucesso, Maria nos lembra que essas coisas são transitórias e não podem proporcionar a paz que só vem de um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Ela nos chama para nos desapegarmos do materialismo e nos concentrarmos nas riquezas espirituais, o amor a Deus e o serviço aos outros, que proporcionam uma realização verdadeira e duradoura. Para nos ajudar a resistir a essas tentações, Maria nos encoraja a invocar a proteção do Arcanjo Miguel, o grande defensor contra o mal. Ao invocar sua intercessão, podemos fortalecer nossa determinação de resistir aos pecados que ameaçam nosso bem-estar espiritual e permanecer firmes em nosso compromisso com a santidade. O Arcanjo Miguel é um guerreiro contra as forças das trevas, e sua proteção é vital à medida que enfrentamos os desafios espirituais de nossos tempos. Apesar das imensas dificuldades que nos aguardam, a mensagem de Maria é de esperança. Ela reconhece que muitos enfrentarão dúvidas, medos e tentações avassaladoras. Mas ela promete seu cuidado maternal a todos que buscam refúgio nela. Não importa quão intensas as provações possam se tornar, Maria nos assegura que nunca estamos sozinhos. Aqueles que se voltam para ela e para seu filho em busca de orientação serão protegidos. Em tempos de escuridão, é nossa fé que nos levará adiante. Maria nos exorta a manter firme nossa fé, pois é em nossa confiança no plano de Deus que encontraremos forças para perseverar. A promessa de proteção de Maria se estende a todos que se voltam para ela em busca de ajuda. Ela nos lembra que, ao permanecer perto dela, podemos navegar até mesmo nos momentos mais sombrios com a certeza de que ela está conosco, nos guiando e intercedendo em nosso favor. Seu cuidado maternal é um refúgio e, por meio dele, podemos encontrar paz mesmo em meio à turbulência. Um tema central da mensagem de Maria é o chamado à unidade. Ela exorta os fiéis a se unirem em oração, a apoiarem uns aos outros por meio de atos de caridade e a promoverem a compaixão em tempos de tribulação. É por meio da força da comunidade e da oração coletiva que encontraremos resiliência. Juntos, podemos enfrentar as tempestades da vida, pois nossa fé compartilhada e comprometimento uns com os outros criarão um escudo espiritual que nos protegerá das provações que estão por vir. O chamado de Maria não é apenas para indivíduos, mas para todo o corpo de Cristo se unir em oração e ação, à medida que enfrentamos desafios globais e pessoais. É por meio de nossa força coletiva na oração que permaneceremos firmes em nossa fé. Nestes tempos incertos, a mensagem da Virgem Maria serve como um aviso e um farol de esperança, chamando-nos à preparação espiritual, unidade e uma confiança mais profunda na graça de Deus. Vamos abraçar este chamado com urgência. Vamos rezar o rosário diariamente, receber a Eucaristia com reverência, resistir às tentações do pecado e buscar a proteção do Arcanjo Miguel. Vamos nos unir como uma comunidade de crentes, apoiando uns aos outros por meio da oração, caridade e compaixão. Juntos, podemos enfrentar a escuridão com confiança, sabendo que a Virgem Maria caminha conosco a cada passo do caminho, nos guiando em direção à luz de Cristo. O poder da unidade, oração e caridade, preparando-se para o futuro por meio da orientação de Maria. Em tempos de provação e incerteza, o chamado da Virgem Maria à unidade e à oração se torna mais essencial do que nunca. Sua mensagem é clara, e não basta orar isoladamente, devemos nos unir como uma comunidade de crentes, unindo-nos em oração e ajuda mútua. A força para perseverar nas tribulações vindouras será encontrada não apenas na oração individual, mas em nossa fé coletiva. Maria enfatiza que a oração, quando oferecida em conjunto, se torna uma força poderosa, capaz de criar um escudo espiritual que nos protege ao nosso mundo das forças do mal. O rosário, especialmente quando rezado em unidade, tem um poder extraordinário. Maria nos encoraja a rezá-lo juntos como famílias, como comunidades e como igreja. Ao fazer isso,
Formamos um vínculo espiritual que se estende muito além dos limites de nossos lares e igrejas, se ele se torna um escudo, oferecendo proteção a nós mesmos e ao mundo em geral. Ao unir nossos corações e vozes em oração, construímos uma fortaleza de graça que fortalece nossa determinação, aumenta nossa proteção espiritual e nos aproxima de Deus. Mas a oração por si só não é suficiente. Maria nos convida a viver ativamente a mensagem do Evangelho por meio de atos de caridade. Ela nos lembra que cuidar dos vulneráveis, ajudar os pobres e mostrar compaixão aos necessitados são maneiras tangíveis de incorporar nossa fé. Esses atos de gentileza e serviço não são meramente gestos gentis, são expressões poderosas de nossa confiança no amor de Deus e fortalecem nossas almas. À medida que servimos aos outros, somos lembrados do amor e da misericórdia que Deus nos mostrou, e nos aproximamos dele no processo. À medida que nos aproximamos de 2024, a Virgem Maria alerta sobre as crescentes tribulações que testarão tanto a Igreja quanto o mundo. Ela fala de potenciais ataques à Igreja, agitação global e batalhas espirituais que desafiarão os corações dos fiéis. Esses eventos são parte de uma guerra espiritual maior. E Maria nos chama para agir imediatamente. O momento de nos prepararmos é agora. Pois as provações que virão exigirão que sejamos espiritualmente fortes de maneiras que nunca imaginamos. Maria exorta todos os fiéis a fortalecerem suas almas por meio da confissão regular, da Eucaristia e da oração diária. Ela enfatiza que não há tempo a perder, a preparação espiritual deve começar agora. Os desafios que virão testarão nossa fé como nunca antes. E somente aqueles que reservaram um tempo para se preparar espiritualmente terão força para suportar. Embora as provações que virão possam parecer avassaladoras, Maria oferece uma mensagem de esperança. Aqueles que estão espiritualmente preparados, aqueles que se voltam para Deus com fé, oração e confiança, se encontrarão forças para perseverar. Maria nos assegura que, apesar da escuridão que pode nos cercar, a luz do amor e da proteção de Deus nunca se extinguirá. Diante da adversidade, devemos lembrar que nossas provações não têm o objetivo de nos punir, mas de nos purificar. Por meio desses desafios, nossa fé se fortalecerá e seremos atraídos cada vez mais para perto do amor eterno de Deus. A mensagem de Maria, embora fale de tempos difíceis pela frente, é, em última análise, uma mensagem de esperança. Ela promete que aqueles que permanecerem fiéis e se voltarem para a proteção de Deus serão protegidos, mesmo nos momentos mais sombrios. A luz de Deus nos guiará. Não estamos sozinhos nessa luta, Maria caminha conosco, intercedendo em nosso favor e oferecendo o conforto de seu cuidado maternal. As provações que enfrentamos são uma oportunidade de crescimento espiritual. Por meio delas, seremos purificados e fortalecidos. Aqueles que perseverarem experimentarão o triunfo do amor e da graça divinos. Os desafios dos próximos dias podem nos abalar, mas não nos quebrarão. Com a orientação de Maria, encontraremos forças para enfrentar as tempestades com confiança, sabendo que a vitória de Cristo é nossa para compartilhar. Este é um momento de grande significado espiritual. A Virgem Maria nos chama para aprofundar nosso relacionamento com Deus, para fortalecer nossa fé por meio da oração, dos sacramentos e dos atos de caridade. As provações que virão serão difíceis, mas com a orientação de Maria e a proteção de Deus, sairemos delas mais fortes, unidos na fé e mais profundamente enraizados em seu amor. Agora é o momento de responder ao chamado urgente de Maria. É hora de abraçar o rosário, participar da Eucaristia e nos comprometer com uma vida de caridade e oração. A Virgem Maria nos assegura que, ao preparar nossas almas, enfrentaremos as tribulações que virão com fé e força, por meio de nossa unidade, oração e caridade. Triunfaremos sobre as forças do mal e compartilharemos do amor eterno e da vitória de Deus. Obrigado por fazer parte desta jornada. Sua presença torna esta exploração significativa.
Que você encontre inspiração, força e esperança nas mensagens de Maria. E que sua fé continue a crescer enquanto enfrentamos os desafios que virão juntos.